Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou procurar explicar todos os passos necessários para a construção de um plano alimentar que visa o aumento de massa, ou seja, que visa o aumento de peso. Esta é uma das questões que nós recebemos muito no TAF Fitness, pessoas que querem saber o que devem comer, o que é que têm de comer, que dieta devem fazer para aumentar o seu peso. E então eu decidi gravar este vídeo para vos poder ajudar. Quando comecei a dar mais atenção a estas questões da nutrição, há cerca de 3 anos atrás, eu também tinha uma alimentação como a maioria das pessoas. Ao pequeno almoço era Chocapic, era Nesquik, era aquilo que os nossos pais sempre nos deram desde pequenos. E à medida que fui estudando mais a questão da nutrição desportiva, da importância da alimentação para o ganho de massa muscular, é que fui também modificando a minha alimentação e tendo mais cuidado. Esta foto que vocês estão a ver à vossa esquerda sou eu em 2010, pesava cerca de 63 kg, e à vossa direita é uma foto relativamente recente, aqui já estou com 79 kg. O meu objetivo era ir mais ou menos para os 85, mas neste momento comecei a praticar CrossFit, e o CrossFit não promove uma resposta tão eficiente como a musculação a nível de hipertrofia, então para já o projeto 85 kg está em stand-by, mas de qualquer forma a alimentação é sempre importante, independentemente do desporto que nós pratiquemos, continua a ser sempre importante. Então, o primeiro passo para nós estabelecermos uma dieta eficaz para o aumento de peso é estabelecermos o número de calorias que nós necessitamos. Nós só aumentamos peso se ingerirmos mais calorias do que aquelas que diariamente gastamos. O nosso corpo gasta calorias para desempenhar todas as atividades do dia-a-dia. Para manter o organismo a funcionar, ele gasta energia. Essa energia vem das calorias. Então primeiro vamos determinar as calorias que nós necessitamos para o dia-a-dia. Para fazer isso, podemos recorrer à fórmula proposta pelo investigador Harris Benedict, que está validada ao nível global, e esta fórmula dá-nos o valor da taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o indicador da quantidade de energia que o organismo necessita, num período de 24 horas, quando não está a treinar. Ou seja, resumindo, basicamente é a quantidade que tu precisas de energia durante um dia, não contando com a atividade física. E a fórmula é esta que vocês estão a ver no momento. É uma fórmula para homens e outra para mulheres, os valores são diferentes. Para o homem, estão a ver lá em cima, a taxa metabólica basal é igual a 13,75 vezes o peso em quilos, mais 5 vezes a altura em centímetros, menos 6,76 vezes a idade, mais 66. Em baixo está a fórmula, os valores para a mulher. Portanto, se nós substituirmos estes valores, utilizando o exemplo de um indivíduo do sexo masculino com 25 anos, 70 kg e 180 cm de altura, teremos este resultado. Estão aqui os números, e em baixo também tem um exemplo para a rapariga, uma rapariga com as mesmas características físicas. E no final estão as calorias que eles necessitam, ou seja, a taxa metabólica basal. Como eu disse, esta fórmula não leva em conta a atividade física, então temos que adicionar esse fator. Se tu fores sedentário, ou seja, se não praticares exercício, multiplicas por 1,2. Calculo que não há aqui gente, se tu estás a ver este vídeo, provavelmente não és sedentário, por isso isto não nos interessa muito. Se fores levemente ativo, ou seja, se praticares 1 a 3 vezes por semana exercício, multiplicas a TMB por 1,375. Se praticares entre 3 a 5 dias por semana, multiplicas por 1,55, 6 a 7 dias na semana, multiplicas por 1,725, e se fores daqueles tipos que fazes exercício diariamente até mais que um treino por dia, tens de multiplicar a taxa metabólica basal por 1,9. Vamos considerar que o rapaz do nosso exemplo, pratica exercício 6 dias por semana, ou seja, ele teria que multiplicar a taxa metabólica basal por 1,725, e estes são os valores. De cima é o exemplo do homem e de baixo o exemplo da mulher. Ou seja, nós agora sabemos que para manter o peso, falando neste exemplo, este rapaz precisa de consumir diariamente 3034 calorias. Se ele consumir 3034 calorias, ele vai manter o peso. Para nós aumentarmos de peso, temos que ter um excedente energético. Temos que consumir mais do que aquilo que gastamos. Ok? Aqui não há uma regra geral, um número que se aplica a todas as pessoas. Isto varia consoante as necessidades e consoante os organismos de cada um. Mas a indicação geral é que tu aumentes entre 500 a 1000 calorias a mais. Ok? Portanto, no rapaz, no nosso exemplo, ele teria de consumir entre 3500 a 4000 calorias para conseguir aumentar o seu peso. Eu sou um ectomorfo, ou seja, tenho muita dificuldade em ganhar peso,
e na altura em que eu estava a tentar ganhar peso, eu chegava a consumir perto das 4000 calorias por dia, acredito que era realmente um grande esforço, eu tinha que comer sem vontade, é mesmo muito difícil para um ectomorfo ganhar peso, é preciso realmente comer sem vontade e habituem-se a isso, mentalizem-se que provavelmente se vocês tiverem dificuldade em ganhar peso, bom ter mesmo comer sem vontade muitas vezes. As calorias podem vir das proteínas, dos hidratos de carbono e das gorduras. Os 3 macronutrientes, nós precisamos de todos eles nas proporções certas. Vou começar por falar das proteínas. São as proteínas que te vão permitir ganhar massa muscular, porque elas são responsáveis pela reparação e pela construção dos tecidos. Okay? A recomendação consensual é que atletas de resistência consumam entre 1,2 a 1,4 gramas de proteína por cada quilo de peso. Os atletas de força devem consumir entre 1,2 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, se falarmos no rapaz do nosso exemplo, ele pesava 70 kg, fazendo as contas, 70 vezes 1,4 gramas de proteína, ele teria de consumir cerca de 98 gramas de proteína todos os dias. As proteínas têm um valor energético de 4 calorias. Uma grama de proteína tem 4 calorias. Fazemos as contas e o nosso rapazinho vai consumir 392 calorias só provenientes das proteínas. Aqui é importante escolhermos boas fontes de proteínas. Temos que ter atenção ao valor biológico, que diz respeito à quantidade de aminoácidos que o teu corpo consegue aproveitar de determinado alimento. Devemos escolher alimentos que tenham uma boa quantidade de aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos que o teu corpo não tem capacidade de produzir. Tem que ir buscá-lo à alimentação ou à suplementação. Isso é o mais importante. Entre as melhores fontes de proteína, nós temos as carnes brancas, peru, frango, carnes vermelhas também. Temos os ovos são uma excelente fonte de proteína. Temos também o leite. Entre as fontes de proteína vegetal, as melhores, sem dúvida, é soja. Depois também temos as ervilhas, lentilhas, grão de bico, feijão também. Existem outros alimentos que também têm proteínas. O arroz tem proteína, a massa tem proteína, a aveia também tem, mas não é o nutriente principal. O nutriente principal destes alimentos que eu falei são os hidratos de carbono. Falando agora nos hidratos de carbono, a função dos hidratos de carbono é puramente energética. O corpo usa os hidratos de carbono para produzir energia para as atividades do dia a dia. Nós temos que consumir cerca de 60% da nossa dieta tem que ser de hidratos de carbono. Se usarmos o nosso exemplo, o rapaz que está a tentar consumir 3500 calorias diárias, 60% da dieta equivale a 2100 calorias provenientes desse macronutriente. Como cada hidrato de carbono, cada grama de hidrato de carbono corresponde a 4 calorias, ele tem que consumir 525 gramas de hidratos de carbono. O elemento mais importante a ter em conta quando falamos de hidratos de carbono é o índice glicémico. O índice glicémico mede a velocidade com que determinado alimento aumenta os níveis de açúcar no sangue. O ideal é a maior parte dos nossos hidratos de carbono ser de baixo índice glicémico. Desta forma, permitimos ao corpo ter energia constante. Quando nós consumimos hidratos de carbono de alto índice glicémico, o nosso corpo liberta insulina. A insulina é libertada. Qual é o papel da insulina? A insulina transmite um sinal às células para elas aumentarem a absorção dos nutrientes, dos aminoácidos e dos hidratos de carbono. Portanto, há 2 alturas no dia em que é benéfico criar este pico de insulina, é benéfico consumir hidratos de carbono de alto índice glicémico. Ao acordar, porque tivemos muito tempo sem dar nutrientes ao nosso corpo, e depois do treino. Depois do treino, as nossas reservas de energia, glicogênio muscular, estão em baixo, então necessitamos de rápido abastecimento. Então aqui, consumir hidratos de carbono de alto índice glicémico pode ser realmente vantajoso. Fora destas situações, o ideal é sempre consumir hidratos de carbono de baixo índice glicémico. Como exemplos de fontes de hidratos de carbono de baixo índice glicémico, temos todo o tipo de alimentos integrais, pão integral, massa integral, arroz integral. Temos também os legumes e os vegetais, a maior parte das frutas e também a batata doce, uma excelente fonte de hidratos de carbono. Como exemplos de alimentos com hidratos de carbono de alto índice glicémico, todo o tipo de alimentos processados, o pão branco, farinha branca, as massas, o arroz branco, os refrigerantes também, bolos doces e algumas frutas, por exemplo a banana e a melancia. A banana é um excelente alimento para consumir depois do treino, precisamente para provocar um pico de insulina e aumentar a absorção dos nutrientes por parte das células.
Por fim, falta falar das gorduras. Apesar da sua má fama, elas são necessárias para o correto funcionamento do nosso corpo. Elas são essenciais na manutenção de vários órgãos, a pele, o coração, os olhos, e também têm uma função energética, ou seja, o corpo também se utiliza das gorduras para produzir energia. Elas devem ocupar cerca de 30% do total da nossa dieta. Utilizando o exemplo do nosso rapazinho, ele teria de consumir 1050 calorias provenientes das gorduras. Cada grama de gordura tem um valor energético de 9 calorias. Isso equivale a 117 gramas de gordura, aqui no nosso exemplo. Onde é que ele pode ir buscar estas fontes de gordura? Vocês de certeza que já ouviram falar das gorduras boas e das gorduras más. Quando nós nos referimos às gorduras boas, estamos a referir às gorduras monossaturadas e poliinsaturadas. Elas são gorduras boas porque elas fortalecem o nosso sistema cardiovascular. Elas mantêm as artérias limpas das partículas de LDL perigosas, do chamado mau colesterol, reduzem também a inflamação. Estas nós devemos consumi-las e podemos encontrá-las nos frutos secos, nozes, castanho do Brasil, amêndoas, amendoins. Podemos encontrá-las no azeite, no abacate, nas várias sementes, sementes de linhaça, sementes de girassol, sementes de papoila, sementes de abóbora. E encontramos também nos óleos, óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol. Por sua vez, devemos ficar longe das gorduras saturadas e das gorduras trans, estas principalmente, porque são gorduras que fazem o oposto das gorduras boas, aumentam a inflamação, não é? E prejudicam também as artérias. Então, mantenham-se afastados de tudo o que seja alimento processado, bolos, doces, gelados, os molhos também, ok? Agora que já sabemos as quantidades de proteínas, hidratos de carbono e gorduras que devemos incluir na nossa dieta para aumento de peso, vamos fazer as contas aqui ao rapazinho do nosso exemplo. Portanto, ele estaria a consumir 392 calorias provenientes das proteínas, 2100 dos hidratos de carbono, 1050 provenientes das gorduras, que faz um total de 3542 calorias, que são cerca de mais 500 calorias do que as calorias que ele necessita para manter o seu peso. Ao fim de 2 meses, o nosso rapazinho vai estar com mais peso. Quanto ao número de refeições que vocês fazem diariamente, tanto podem fazer muitas refeições como menos refeições. O importante no final do dia é que vocês consumam as calorias a que se propuseram. Apesar de nos recomendarem, e na internet nós vemos muitas vezes, a maior parte dos artigos recomenda que comas de 3 em 3 horas, como se isso fosse obrigatório. Não é obrigatório. Podes comer mais quantidade em menos vezes também, porque há estudos que também mostram que isso também permite aumentar o peso. O importante, como eu disse, é tu consumires as quantidades de proteínas, hidratos de carbono e gorduras, também calorias, claro, que tu deves consumir para conseguir aumentar o teu peso. Os suplementos desportivos não são obrigatórios, mas podem-te dar uma ajuda para tu atingires a quantidade de proteína que precisas. Um batido de whey, uma dose de whey, consegues logo ali 20-25 gramas de proteína de forma fácil. Os gainers também te dão muitas calorias, podem-te ajudar a atingir as calorias que tu necessitas. Para terminar, quero recordar que tudo aquilo que eu falei é um guia de orientação geral. Está validado estatisticamente a um nível geral, a um nível global, mas cada caso é um caso e provavelmente, tal como eu, vais ter que fazer ajustes, vais ter que ir fazer ajustes. O tempo passa, tu vês os resultados e vês se calhar tem que aumentar aqui a proteína, se calhar tem que ingerir mais calorias, e isso é algo que só tu, com a tua experiência, vais poder concluir, não é? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha sido útil. Procurei transmitir a informação de forma mais simples e perceptível possível. Subscrevam o canal para acompanharem os próximos vídeos com mais informação de nutrição. Até o próximo vídeo.